O mundo está cheio de pessoas que são incapazes de sentir amor ao próximo. Pessoas que não têm medo e sentem prazer na dor do próximo. Essas pessoas são chamados de serial killer. Você sabe o que é um serial killer ou assassino em série? Um assassino em série ou assassino serial é um tipo de criminoso de perfil psicopatológico que comete crimes com determinada frequência, geralmente seguindo um modus operandi e às vezes deixando sua assinatura, como por exemplo coleta da pele das vítimas, no caso de Ed Gein. Hoje trago a vocês 3 assassinos em série que ficaram marcados na história do mundo. Já vai deixando seu like e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos aqui desse canal. Vamos ao vídeo de hoje. A Hungria vivia uma época de terror. Jovens eram sequestradas e jamais voltavam. O sistema feudal concedia impunidade e grande poder aos monarcas. A região ainda passava por uma guerra religiosa entre protestantes e católicos. Como se não fosse o bastante, o cenário foi palco das atrocidades da maior serial killer da história, a Condessa Sangrenta. Elizabeth Báthory nasceu em 1560, em Bátor, uma cidade localizada na Transilvânia, atual Hungria, de origem nobre. Sua família protestante possuía um estimado valor social e exercia uma forte influência na sociedade. Aos 15 anos, Elizabeth casou com seu primo, o príncipe Ferenc Nadasdy. Acredita-se que ele tenha sido responsável por introduzi-la às técnicas de tortura, posteriormente utilizadas em seus cruéis atos. Ferenc Nadasdy passava muito tempo fora de casa. Ele era conhecido por seu excelente trabalho no campo de batalha. Elizabeth então precisou assumir o comando das propriedades da família. Os rumores de que seus servos eram punidos severamente começaram a circular. Os crimes da condessa atingiram seu auge após a morte do marido, quando ela tinha 40 anos. Báthory atraía garotas jovens, entre 10 e 14 anos, e virgens para seu castelo, onde as torturava e matava. Cerca de 650 meninas foram mortas pela serial killer, o maior número atribuído a uma assassina mulher na história. Após seduzir as camponesas, em sua maioria moradoras do vilarejo, para sua fortaleza com a promessa de trabalho como servas domésticas, a proposta logo se transformava em uma cena de horrores. Mutilações tinham início. Dedos cortados, agulhas cravadas embaixo das unhas, espancamento com porretes e açoites farpados, queimação das mãos e banhos gelados em climas de extremo frio eram algumas das formas de tortura executadas pela condessa. Segundo os arquivos históricos da cidade de Budapeste, as sessões sádicas de abuso terminavam com as garotas morrendo de fome ou congeladas. Para então ocorrer a mórbida tarefa que deu apelido de Condessa Sangrenta para Elizabeth Báthory. A assassina se banhava com o sangue de suas vítimas, em uma tentativa de retardar o envelhecimento. No início de 1600 os boatos sobre a condessa se agravaram e uma queixa pública foi apresentada contra ela na corte de Viena. Entretanto, apenas em 1610 as autoridades húngaras deram início a uma investigação. O rei Matias II designou Georgi Thurzó, o palatino da Hungria, para comandar a operação. Foram coletados cerca de 300 testemunhos de nobres, servos, padres, e ainda 4 possíveis cúmplices. No final do mesmo ano, Thurzó visitou o castelo de Kastice, na Eslováquia, casa de Elizabeth e palco dos seus crimes. Lá, acredita-se que ela encontrou restos de cadáveres e uma sala de tortura. Uma das lendas sobre a Condessa Sangrenta afirma que o palatino pegou-a em flagrante banhando-se de sangue, mas não há documentos que sustentem a história. Com a confirmação de que Báthory era culpada, o rei Matias sugeriu que ela fosse condenada à morte, juntamente com seus cúmplices. Porém, por ser proveniente de uma família importante da nobreza, a reputação de todos os membros da linhagem poderia ser manchada. A condessa foi condenada à prisão perpétua em um quarto de seu castelo, e seus parceiros Dorothea Sentescs, Ilona Jó, Catarina Benica e Jan Zužváry foram sentenciados à morte na fogueira. Por 4 anos a Condessa Sangrenta permaneceu imóvel, pois sua prisão era um buraco na parede, onde havia apenas pequenas aberturas para ventilação e para passagem de alimentos. Em 21 de agosto de 1614 foi encontrada a morte. A localização de seu corpo é desconhecida. Alguns autores afirmam que os crimes de Elizabeth foram fruto de rumores infundados, pois ela era extremamente rica e influente em uma época em que as mulheres não poderiam apresentar nenhum tipo de poder.
Dr. Irma Zadex Cardoso argumenta que os procedimentos levantados contra Báthory eram motivados politicamente, e que os corpos encontrados por Turzó foram falsificados. Ainda assim, Báthory foi eleita pelo Livro dos Recordes, Guinness World Records, como a assassina mais prolífica de todos os tempos. Gary Leon Ridgway, também conhecido como o assassino de Green River, é um serial killer americano condenado por 49 assassinatos. Ele era considerado o maior assassino em série da história dos Estados Unidos, em termos de mortes confirmadas. No entanto, recentemente o FBI confirmou que Samuel Little, preso desde 2012, matou pelo menos 53 pessoas. Ele afirma ter matado 93. Nascido em 1949, em Salt Lake City, no estado de Utah, Gary era o segundo dos 3 filhos de Mary Thomas Ridgway. O garoto teve uma infância turbulenta, testemunhava briga entre os pais e tinha sentimentos conflitantes de raiva e atração sexual pela mãe, conforme contou mais tarde. Ele também fantasiava sobre matar Mary. Disléxico e com um TI abaixo da média, Ridgway foi retido 1 ano no ensino médio. Aos 16 anos, cometeu seu primeiro crime. Levou um garoto de 6 anos para a floresta e o esfaqueou nas costelas e no fígado. O menino sobreviveu e declarou que, após o ataque, Gary foi embora dando risada. Aos 20 anos, Ridgway se casou com a namorada, Claudia Craig. Pouco depois, se juntou à Marinha dos Estados Unidos e foi enviado ao Vietnã. Durante sua experiência nas Forças Armadas, manteve relações sexuais frequentes com prostitutas e contraiu gonorreia. Quando retornou aos Estados Unidos, conseguiu um emprego pintando caminhões, que manteve por cerca de 30 anos. Casou-se pela segunda vez, com Marcia Winslow, e se tornou um religioso fanático. No entanto, continuou tendo relações com prostitutas. Suas ex-esposas e diversas ex-namoradas declararam que Ridgway era viciado em sexo e exigia ter relações com elas diversas vezes ao dia, frequentemente em áreas públicas ou florestas. Dividido entre seus desejos e suas convicções religiosas, Gary Ridgway tinha uma relação de amor e ódio para com as profissionais do sexo. Ao mesmo tempo em que reclamava da presença delas no bairro em que morava, era um cliente regular. Em julho de 1982, a primeira vítima de Ridgway foi encontrada no Green River, no condado de King, em Washington. Era Wendy Leigh Cofield, de 16 anos. Outros corpos foram descobertos no rio e na área em torno dele, mas o departamento de polícia do condado não encontrou nenhuma evidência que indicasse o assassino. A imprensa, então, passou a chamá-lo de The Green River Killer. Entre as décadas de 1980 e 1990, Ridgway assassinou pelo menos 49 mulheres. Em sua maioria, as vítimas eram prostitutas ou jovens que haviam fugido de casa. Ele costumava abordá-las e mostrar uma foto de seu filho, com o objetivo de induzi-las a confiar nele. Depois, as levava para sua casa ou seu caminhão e as estrangulava. A maioria dos corpos era deixada em áreas arborizadas ao redor do rio. Eles eram posados, geralmente nus. Às vezes, o serial killer voltava ao local onde os corpos estavam e mantinha relações sexuais com eles. Segundo o depoimento de Ridgway, a necrofilia reduzia sua necessidade de cometer novos assassinatos e sua chance de ser pego. Com o constante desaparecimento de mulheres, a polícia organizou uma força-tarefa para investigar os assassinatos e identificar os possíveis suspeitos. 2 encontros que Gary Ridgway teve com a polícia fizeram com que ele fosse um suspeito. Em 1980, ele foi acusado de agredir uma prostituta em um local próximo ao Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma, região onde algumas das vítimas haviam sido encontradas. 3 anos depois, ele prestou novos depoimentos à polícia, após o namorado de uma prostituta ter identificado o caminhão de Gary como o último lugar onde ela havia sido vista antes de desaparecer. Em 1984, ele foi preso por tentar contratar os serviços de uma policial disfarçada. Gary concordou em fazer o teste de polígrafo, passou e foi liberado. Em 1987, prostitutas descreveram à polícia um homem que costumava percorrer a área. A descrição batia com a aparência de Ridgway. Os policiais, então, foram à casa de Ridgway e o prenderam mais uma vez. Ela passou por mais um teste de polígrafo e concordou em ceder amostras de cabelo e saliva. Por fim, foi liberado novamente por falta de provas. Confiante, o assassino continuou fazendo mais vítimas. Até que, em 2001,
Seu DNA foi encontrado em 4 corpos. Rediguai foi preso pelos assassinatos. Depois, novas amostras indicaram evidências positivas de DNA em mais 3 vítimas. Depois de preso, Rediguai concordou em cooperar com as investigações para não ser condenado à morte. Durante meses, foi entrevistado pelos detetives e forneceu detalhes de cada crime que cometeu. Gary Rediguai chegou a confessar ter matado 71 mulheres. Em outra ocasião, disse que foram 61 vítimas. No entanto, ele só conseguia se lembrar de 49 assassinatos. Em 2 de novembro de 2003, o serial killer se declarou culpado e foi sentenciado a 480 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Aos 71 anos, ele cumpriu a pena na penitenciaria do estado de Washington. Nascido em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais no dia 17 de julho de 1954, Pedrinho Matador ficou conhecido por perseguir e matar outros criminosos. Seu histórico agressivo vem desde a infância. Sua mãe era agredida constantemente pelo seu pai, inclusive durante a gravidez. Ele conta que seu pai chutava a barriga de sua mãe e isso lhe ocasionou uma rachadura no crânio. Aos 13 anos sentiu vontade de matar pela primeira vez, até que um ano depois ele assassinou o vice-prefeito de sua cidade, sob a justificativa que o governante teria demitido seu pai injustamente. Após o ocorrido, fugiu para Mogi das Cruzes, onde começou a roubar e executar traficantes. Ainda jovem, prometeu encontrar o assassino de sua mãe, que foi morta com 21 golpes de facão. Em busca por vingança, descobriu que seu próprio pai era o responsável pelo crime. Em entrevista para o Marcelo Rezende, Pedrinho Matador confessou ter o esfaqueado 22 vezes e mastigado parte de seu coração. O criminoso já afirmou em entrevistas que possui um código de conduta e que jovens que não respeitam o patrimônio público e os mais velhos estão no alto da lista de coisas que o incomodam. De acordo com registros policiais, em 1973, Pedrinho foi preso pela última vez. Enquanto estava sendo transferido para o presídio, assassinou seu companheiro de viagem. Ambos estavam algemados, mas isso não o impediu de matá-lo a sangue frio, alegando que o outro detendo seria estuprador. Ela ainda assumiu a morte de outros 2 companheiros de cela, justificando que um roncava muito e o outro não gostava de seu rosto. Para sobreviver fui obrigado a matar e ferir colegas dentro da prisão. O crime não é brincadeira. Muitos estão entrando por verem os galhos, fama e dinheiro, não é raiz, prisão e morte. É como o diabo, dá com uma mão e tira com a outra. Tem muitos jovens que entram e, quando querem sair, já é tarde demais, disse em entrevista à Folha de São Paulo. Após ser condenado a 400 anos de prisão e cumprir aproximadamente 34 anos de pena, em 2018, Pedrinho Matador foi liberado. Atualmente diz estar arrependido pelo seu passado e se converteu para o cristianismo. Além disso, possui um canal no YouTube, chamado Pedrinho Matador e Pablo Silvia 2P. Junto de seu amigo Pablo Silvia, ele comenta outros crimes que estão em evidência e alerta jovens sobre os perigos da criminalidade. Obrigado por assistir mais um vídeo aqui no canal. Já deixou seu like para fortalecer o meu trabalho? Deixa o like aí, não te custa nada e me ajuda demais a trazer mais conteúdo aqui para o canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Temos vídeos todas as quintas sobre assuntos aleatórios. Obrigado por assistir e valeu!